Convido os irmãos para nós ficarmos de pé, para nós darmos início a esse culto, orando ao nosso Deus. Grande Deus e eterno Pai, grande és Tu, e na Tua presença, meu Deus, nós estamos nesta noite, reunidos aqui para cultuar, para aprender, Pai querido, e para ouvir a Sua palavra, que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós estamos aqui para receber, e queremos voltar, levar para nossas casas, Senhor Deus, algo forte e poderoso que o Senhor entregar em nossas mãos. Pai querido, através de mim, através de cada um dos Teus filhos, toda a família seja beneficiada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a presença do Senhor é indispensável neste lugar. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus, para falar conosco, para encher o coração, para não ficar nada vazio, não ficar nenhuma lacuna, mas que seja tudo preenchido para a Tua glória, Senhor. Deus eterno, toma a direção de tudo, porque tudo é para Ti, e aqui estamos para prestar culto a Ti, com muita alegria do fundo do nosso coração, e assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar. Glória a Deus. Nós voltamos o horário normal dos cultos que nós tínhamos antes, durante a semana 7h30, portanto 19h30, e no domingo às 19h, ou 7h, né? Glória a Jesus. E a gente acostuma vir mais cedo, né? Porque nós já estávamos há alguns dias, mas é assim mesmo. Nós vamos cantar o hino 422. E quero que todos os irmãos me ajudem, louvando ao Senhor. Os irmãos que têm harpa cristã, No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra
da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá morto não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Jesus. Agora o presbítero irmão Raimundo louva o Senhor com mais um hino da harpa e depois já louva logo um louvor avulso para nós escolhermos a oferta, para nós já entrarmos na palavra de Deus. Amém? A igreja tem liberdade para adorar ao nosso Deus eterno. Amém? Aleluia, Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor e toda exaltação. Amém. Glória a Deus. Eu estava com louvor em mente aqui, mas eu não sabia o número. Glória a Deus. Aleluias. Vamos louvar esse aqui. O número 285. Número 285 da harpa cristã. Os irmãos podem louvar junto conosco. Amém. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que operam a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu.
graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Toda a igreja: Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos só vem me inundando o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, aleluias, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Aleluia, Deus. Isso é o que nós almejamos, é louvar a Deus bem pertinho do trono dele, do lado direito, né, irmãos? Louvar mais um hino, né, pastor, para colher as ofertas, né? Glória a Deus. A irmã, o irmão pode passar aqui, por favor? Eu não posso perder minha bênção, né, de dar a minha oferta. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino. Aleluia. Diácono Galdão, você tem aquele hino lá ainda do Gerson Rufino? Aleluia. Glória a Deus. É motivo de alegria, irmãos. Eu vejo a igreja muitas vezes um pouco observando, um pouco calada, mas é motivo da gente se alegrar na presença do Senhor, irmãos. Quantas pessoas hoje, nesse momento, não podem estar mais buscando ao Senhor? Aleluia. E hoje nós estamos nessa graça aqui, alcançada por Deus, amém? Santo és tu, Senhor. Oh, aleluias. Fecha teus olhos. Imagina o quanto Deus tem lutado e batalhado pela tua vitória, pela tua luta. Aleluia. Oh, Deus de poder. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver.
Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. Aleluias. Oh Senhor Jesus, nós somos barro, Senhor, Tu és o oleiro. Aleluias. No terrível espinho do pecado, aleluias. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Grandioso é o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero, o irmão Raimundo. Todos os irmãos que estão presentes. Abra sua Bíblia, você que está com Bíblia, o capítulo de número 8 de Romanos. Capítulo de número 8 de Romanos. Glória a Deus. Versículo de número 5 a seguir. Romanos capítulo 8, versículo 5 adiante, é o texto base do que nós vamos estudar nesta noite, que o tema é a carne e o espírito. Qual é o mais forte em nós?
Todos encontraram, amém? Os que não encontrou, eu estou procurando. E nós espera para que você possa também estar acompanhando com a leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 5 a seguir diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de quem? Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não pode o quê? Quem vive na carne não pode agradar? Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É forte. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo, Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza da carne, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se o Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus todos que são guiados pelo Espírito de Deus são Deus eterno e Pai Todo-Poderoso. Diante de Ti, Senhor Deus, e desta palavra tão forte que o Senhor está falando conosco aqui neste momento, através das Escrituras escritas, Senhor Deus, Pai amado, por o apóstolo Paulo. Deus eterno, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tome a direção de tudo, que o Teu poder e o Teu Espírito esteja sempre conosco, nos transformando, porque nós precisamos, Senhor, das Tuas bênçãos. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Uma coisa interessante que a gente fala muito que o livro de Romanos é escrito por Paulo, né? Paulo é autor, mas quem escreveu foi um moço chamado Técio. Mas Paulo ditava e ele escrevia. Glória a Jesus. Mas isso não é o caso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de algo que é bem peculiar com todos, porque aonde a gente fala muito da guerra, a carne e o espírito a carne. A carne, muitas das vezes nós pensamos que
que é a matéria que tem debaixo da nossa pele, a carne. A carne não significa exatamente isso. A carne que a Bíblia diz é tudo aquilo que é provocado pela natureza humana, que não vem de Deus. Não tem aquela coisa que as pessoas dizem assim, eu acho. Tudo que a gente vai falar, eu acho já é uma palavra que não é certa, ela não é uma palavra de certeza, ela é uma palavra de dúvida. É aquilo que assim, eu penso que isso não é pecado, isso é natureza da carne, porque quem pensa é o corpo, é o cérebro. Aquilo que não vem de Deus é da carne, porque é da natureza humana. Então, tudo aquilo que vem da natureza humana, que provém do homem ou do ser humano, isso é natureza da carne. Mas tudo aquilo que vem de Deus, que é de Deus, que nós seres humanos recebemos e fazemos, agora já é atos da natureza do Espírito, natureza espiritual. Por isso que há uma divergência entre a natureza humana e a natureza de Deus, que é a natureza espiritual. Eu quero trazer aqui uma rápida introdução sobre o assunto, e os irmãos prestem bastante atenção, que nós vamos falar de carne, espírito e corpo. Fala comigo assim: carne, espírito e corpo. Você já viu que nós sempre usamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Por quê? São naturezas. Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e Jesus, ele veio em carne. Ele veio e viveu a natureza humana. Então, Jesus, ele viveu a natureza humana. Então, por isso que ele veio e ensinou e superou, venceu a natureza humana e agradou o Espírito, que é Deus. E depois, o Espírito Santo, que é um ser que é para habitar na nossa vida até a consumação dos séculos. Então, quando eu disse carne, espírito e corpo, é onde vem aquela guerra do espírito e da carne, da natureza humana e da natureza espiritual, porque quando você vê a natureza humana, é tudo aquilo que provoca algo que é o contrário da vontade de Deus, e tudo aquilo que é espiritual ou do espírito, tudo aquilo que é contrário à vontade humana. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, foi convencido pelo Espírito de Deus por alguma razão, e agora nós vivemos uma outra natureza, nós temos outro pensamento. E quem vive na natureza da carne, que não entende o lado espiritual, ele diz que nós somos loucos, que isso é loucura, que isso é coisa de outro mundo, que isso não existe. Então, por quê? Ele vive na natureza da carne. Mas para nós que somos cristãos, porque a palavra é para nós que somos cristãos, amém? Para nós que temos um vínculo espiritual com Deus, porque nós tivemos experiência no dia que nós aceitamos a Cristo, mas que nós não fomos batizados, ou foi alguém batizado no Espírito Santo, mas já teve uma experiência diferente, porque ele está recebendo algo sobrenatural sobre a sua vida, que a partir do momento que a pessoa confessa o nome de Cristo, aí vem aquela natureza que eu ensinei aqui um tempo desse para trás, que Jesus Cristo, ele falou
eu não sei se é no capítulo 22 de Mateus, ou 26, eu não me lembro bem, que é onde Jesus diz assim, que o Espírito ele sai, mas ele volta. E quando ele volta, sabe quando Jesus falou assim, o Espírito ele sai, é quando você aceita Jesus, o Espírito sai, que é o Espírito maligno. Porque quando você for ler a Bíblia e você ver a palavra Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Mas quando você ver o Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem ou Espírito maligno. É um Espírito que não provém de Deus. Entendeu? Então, quando esse Espírito sai, o próprio Jesus ensinando, quando esse Espírito sai, ora enquanto ele volta. E quando ele volta e a pessoa está distante de Deus, ele encontra a casa vazia, porque quando a pessoa peca, automaticamente o Espírito de Deus se afasta, porque o Espírito Santo de Deus, ele não convive com o espírito pecaminoso, então ele sai e a casa fica vazia. Que casa? O nosso corpo. Aí o Espírito vem, encontra a casa vazia, o que acontece? Ele vai e chama mais, todo mundo sabe disso, chama mais um, é isso que a Bíblia fala? Chama mais 7, aí com ele 8, aí vem e habita naquele corpo, e aí o próprio Jesus diz que o estágio da vida dessa pessoa se torna muito pior do que antes. Então é algo muito bom da gente refletir e observar. Agora, nós que somos cristãos, vamos voltar ao foco da carne, espírito e corpo. Agora, você sabe a atitude que você toma, você sabe quem é que leva todo o impacto? A coluna a coluna dessas duas naturezas é o nosso corpo. É o corpo que carrega os seus pensamentos bons e os seus pensamentos maus, a sua natureza humana e a sua natureza carnal, espiritual. A natureza humana, que é carnal, e a natureza espiritual, que é algo sobrenatural, que vem de Deus. E quando eu já falei muitas das vezes aqui sobre alimentar, aquele que você alimenta mais, ele vai se tornar mais forte, e o mais forte sempre vai vencer o mais fraco, não é verdade? Se você alimentar mais a natureza carnal, a carne vai ser mais forte, a sua natureza carnal vai ser mais forte. Então você vai ter dificuldade de aprender, vai ter dificuldade para obedecer, você vai ter dificuldade de estar na casa de Deus, você vai ter dificuldade de assimilar o projeto de Deus na sua vida, porque a sua natureza carnal está acima e a sua natureza espiritual está abaixo. Por quê? Porque você está procurando alimentar mais a natureza carnal. E aí, quando você alimenta o espírito, a sua carne a tendência é ficar mais fraca. Então, quando você começa a alimentar o espírito, aí você começa a atrair a presença do Espírito de Deus, você começa a atrair a natureza de Deus, que é a natureza espiritual. Aí é onde Deus fala: eu colocarei um exército de anjo para te guardar, Então é algo sobrenatural tão grande, que muitas das vezes a natureza da carne não compreende a natureza espiritual. E agora o impacto porque nós estudamos semana passada, e a semana passada, que é a outra repassada, que sobre o pecado, que o salário do pecado é Lucas 11, 24, onde fala lá que Jesus ensinando o que eu estava dizendo. A minha memória não é muito boa, ainda bem que eu tenho aqui obreiros, glória a Deus. Mateus 12 e Lucas 11, 24, Mateus 12. Por isso que é bom a gente ter uns cabra,
que é obreiro que ajuda o pastor, que a gente não tem um computador na cabeça, né? Só lembra dos assuntos. O impacto. Agora nós vamos falar do impacto do corpo. Qual é o impacto do corpo de tudo isso? Porque quando você está alimentando a sua natureza humana, que é a carne, o impacto do seu corpo será o salário, que é a morte, né? O seu corpo, ele vai adoecer, o seu corpo, a Bíblia fala, ele vai morrer, né? O seu corpo vai sofrer as consequências, porque não é porque Deus cobra. Não é porque Deus cobra. A natureza de Deus é cobrar porque você fez tudo errado. A consequência, né, que a carne te trouxe, e você vai sofrer com isso, porque aí já vai entrar um monte de coisa, que é a natureza da carne. Aí vai entrar a depressão, problema psicológico, vai entrar o problema de doenças internas, vai acarretando, porque a pessoa que ele está alimentando a natureza carnal, ele não tem facilidade para perdoar, ele tem dificuldade para amar, ele tem dificuldade de permanecer na presença de Deus. E por quê? Porque ele está alimentando aquilo que bate de encontro com o Espírito. Então, quando você tem essas dificuldades, que nós podemos observar lá em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito e o fruto da carne, nós vamos entender que quando nós estamos alimentando a natureza nossa humana, nós estamos indo de encontro com Deus. É como se Deus falasse: eu não tenho nada a ver com isso, você está sofrendo porque você caçou, você procurou, você alimentou disso aí. Mas quando você começar a jogar isso para fora, que é as coisas que você guarda, que é da natureza da carne, e você começar a jogar fora, que as pessoas dizem assim: quando eu começo a conversar, desabafar com uma pessoa, ou eu procuro um psiquiatra, um psicólogo, ou uma pessoa, psicanalista, e outras pessoas assim que da área, que eu começo a desabafar, porque o pastor, ou a pastora, ou um obreiro de confiança, ou uma obreira de confiança, quando eu começo a desabafar, eu vou sentindo uma leveza. Geralmente as pessoas falam isso: eu vou sentindo uma leveza, e quando eu desabafo, que eu falo o que eu senti. Porque tem pessoas que carregam trauma de infância, porque é da natureza da carne. Então, quando nós entramos na natureza do Espírito, é para poder sarar essas coisas. O seu corpo, ele pega esse impacto, porque é da natureza da carne. Aí a pessoa sofre consequências irreparáveis. E nós que somos cristãos, por que nós ainda insistimos em viver na natureza da carne? E a natureza do Espírito? É tudo aquilo que frutifica para Deus. Você arranca tudo que é de ruim de dentro de você, joga para fora e começa a alimentar de coisa boa. Você não guarda mais rancor, mágoa, esse tipo de coisa, você tem facilidade de amar, você é livre. É como se você estivesse quebrando um cadeado, uma corrente que amarra, e começa a ficar livre. Aí você vai ficando leve, maneiro. Por quê? Porque você está agradando a Deus através do seu Espírito. Porque há uma comunicação do nosso Espírito com o Espírito de Deus. Mas quando nós estamos vivendo na natureza humana, nós não temos essa comunicação. E aí, quando nós sofremos um impacto espiritual, você sente uma alegria tão grande, porque diz que não tem, porque a bebida, o vinho foi criado para alegrar o coração do homem quando ele estava triste. Mas quando você recebe um impacto, das suas obras espirituais,
espiritual, porque para isso você vai ter que pagar um preço, você vai ter que aproximar de Deus, você vai ter que orar, você tem que tirar mais tempo para Deus, para você receber esse impacto. E quando você recebe esse impacto, você não sabe descrever para alguém, você só sabe dizer assim: eu sei que é bom, eu sei que é gostoso, eu sei que é diferente, eu sei que hoje eu sou diferente, eu sou uma pessoa transformada, eu sou mais espiritual, porque é o impacto que você recebe no seu corpo, porque é um impacto espiritual. Por isso que Paulo, ele bateu muito nisso aí, ensinando a igreja, porque a igreja de Cristo estava muito voltado para a carne. Então há essa divergência na vida do cristão. Eu vejo muito agora no final dessa pandemia, as pessoas não precisam nem quase dizer, você já é visível. As pessoas estão impactadas, não é pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, não, estão impactadas pela frieza, pela fraqueza, porque viveu esse tempo, alimentando a natureza humana, que é a carne. Então quando está alimentando a carne, ele não sente desejo de estar na presença de Deus, ele não sente alegria de Deus, ele fica desassossegado, ele não tem mais vontade de estar na presença de Deus. Se a gente não lutar, a natureza humana passa por cima. Porque quando a gente luta espiritualmente, aí começa várias coisas para você guerrear, e você tem que ser forte. Porque agora você vai lutar espiritualmente, você está buscando a Deus, mas você vai ter que continuar lutando o seu espírito, porque tem um excesso de espíritos malignos que não vai deixar você sossegado. Então o crente, o cristão, para vencer e para ter esse impacto espiritual, você pode perceber que a dificuldade de ser batizado do Espírito Santo é grande, porque muitas das vezes a gente confunde uma emoção pelo Espírito. A gente confunde, você vê uma imaturidade espiritual, ela é muito desgastante, muitas das vezes maltrata e até mesmo mata o cristão, porque ele é pressionado mentalmente por alguém, ou por um líder, por alguém, que ele tem a capacidade de receber o Espírito de Deus. Então ele se emociona, ele fica tão ganancioso que ele se emociona, e as pessoas não sabem decidir o que é de Deus e o que não é de Deus, Ele se emociona tanto, e as pessoas dizem: você foi impactado pelo poder do Espírito Santo. Aí depois a pessoa está desviado, está distante de Deus, ele não é transformado, você vê o testemunho dele é diferente. Por quê? Porque ele não foi revestido pela palavra, ele foi revestido pela emoção. Por isso que nós vemos vários relatos na Bíblia, para nós definir. Busca os dons de Deus para você não ser enganado. Porque para você sentir esse impacto, precisa de muita coisa. Precisa de trazer um alimento do Espírito. Eu sou do tempo, irmão, que para se batizar no Espírito Santo, fazer campanha. Vamos fazer campanha para receber o batismo no Espírito Santo? Vamos fazer campanha de 30 dias. Aí no dia da entrega da campanha, agora vocês estão preparados. E as pessoas tinham sede. Hoje não, as pessoas querem receber o impacto espiritual de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não tem aquela coisa de assim, não precisa disso.
não precisa jejuar, não precisa pagar um preço, não precisa disso não. Deus não é um Deus carrasco não. Mas nós temos que provar para Deus que nós estamos preparados para receber aquilo ali, porque tudo tem que ter uma preparação, irmão. Como é que você vai receber algo que você não preparou, né? Como é que você vai ser médica, vai receber um diploma, um certificado de medicina, sendo que você nunca estudou medicina? Como é que você vai receber um diploma, irmão Galdan, de direito, da OAB, sem você ter estudado e feito o curso? Você não vai entender de lei, você não estudou sobre isso. Aí tudo enquanto, quando vai uma lei, eu vou lá no Dr. Google para ver se isso é verdade, aí vai estudar tudo de novo, né? Não funciona, irmão. Então tem que ter uma preparação. Ele teve que passar por um momento para aprender. As coisas de Deus não é basicamente dessa forma, ainda tem que ser além. Aí como é que você vai receber o Espírito de Deus se você não está preparado para receber o Espírito de Deus? Tem que ter uma preparação, não é verdade? A gente tem que estar preparado. E nós estarmos na casa de Deus ouvindo um ensino como este é uma faculdade. Nós estamos nos preparando para que quando vier uma batalha espiritual ou carnal, você entende, você vai saber decidir o que é do Espírito e o que não é do Espírito, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí Paulo ele diz no texto que nós lemos: o que vive segundo a carne tem a mente voltada para as vontades da natureza. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o quê? Para satisfazer o que o Espírito deseja. E aqui você pode ver que o Espírito está escrito com letra maiúscula, porque geralmente a letra maiúscula ela é iniciada depois de um ponto, né? De um ponto final. Geralmente qualquer palavra você vai começar, porque é a língua portuguesa. Mas quando fala Espírito depois de uma vírgula, ou depois ou no meio da frase, e tem a letra maiúscula, é porque está referindo o Espírito Santo de Deus. Você pode observar que quem tem a mente orientada para satisfazer, ou melhor, o Espírito tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito de Deus orienta a nós a satisfazer o Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus nos orienta como agradar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos orienta a agradar o Espírito de Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Eu não sei se a minha Bíblia que eu estou usando hoje, é porque hoje eu estudei para poder trazer o ensino aqui na Bíblia, essa daqui. Ela é uma Bíblia mais explicativa, né? E ela é mais próxima do original. Aí no versículo 6: pois o modo de pensar da carne é morte. Mas a morte, a gente pensa que é matar alguém. Não, matar alguém na carne, né? Como alguém atira numa pessoa ou esfaqueia e mata, não é isso. Pode até acontecer uns fatores parecidos com isso, mas a morte que a Bíblia está referindo é a morte espiritual. Muitas das vezes nós somos causador da morte de alguém. Eu esculhambo aqui o irmão Galdan, ele fica decepcionado e se afasta de Deus. Quem matou ele? Eu. Porque a natureza da carne tomou conta de mim,
e eu expressei a ele a natureza da carne. Não foi decidido pelo Espírito. Então ele sentiu o impacto da carne sobre ele e eu acabei matando. Mas se eu tiver sabedoria do Espírito, ele pode fazer coisa errada, de baixo calão, mas se eu tiver orientado pelo Espírito de Deus, eu vou conversar com ele, vou levantar ele e depois ele vai agradecer. Aquelas palavras eu precisava ouvir, porque aquelas palavras me transformaram. Eu estava errado e não estava vendo. Essas palavras me transformaram. Você me ajudou, eu vou ser grato a você o resto da vida pela minha vida espiritual. Está vendo como é que funcionam as coisas? Por isso que a gente tem que pensar até na hora de falar, porque senão a natureza da carne fala mais alto e a gente acaba ferindo a pessoa. E a outra pessoa não está espiritual, porque quem está espiritual, ele não aceita a esculhambação do outro, não. O outro esculhamba ele e diz: eu não aceito, eu não vou guardar isso dentro do meu coração, mas mesmo assim eu te amo. A pessoa não guarda mágoa. Mas o que esculhambou está com a natureza da carne. E depois que a carne vai falar, o Espírito vai falar com ele: olha a besteira que tu fez, carne. O Espírito começa a incomodar, porque você está no meio termo, você está agradando um pouco a Deus, está agradando um pouco a natureza da carne. Então vai ter a comunicação do Espírito meio longe. Aí você diz: será se eu vou? Será se eu peço perdão? Será? Porque você está com aquela confusão na mente, porque você está uma parte carnal e está uma parte espiritual. O Espírito diz: vai lá, e a carne diz: não vai não. Aí você fica naquela: será se eu vou? Será se eu não vou? Será que eu falei uma palavra foi muito forte ou não? Porque fica aquela instabilidade. Você está me entendendo? Eu acredito que a maioria dos irmãos já passou por isso. Porque quando nós estamos na natureza da carne e nós não pensamos o que vamos falar, não deixamos o Espírito comunicar conosco e nós vamos além pela nossa razão, nós fazemos besteira. Mas quando nós para pensar, o Espírito começa a falar conosco: não faça isso, isso é besteira, não faça isso. E você, quando obedece o Espírito, porque você está um pouquinho mais forte, mais inclinado pelo Espírito. Então eu quero dizer para você, nós que somos seres humanos, é impossível viver 100% Espírito, mas nós temos que ter um equilíbrio. Mas sempre o Espírito está mais forte do que a carne. Os irmãos estão me entendendo? Está assim um pouco meio tipo teológico, né? Tipo teologia. Mas a gente tem que aprender um pouco mais aprofundado mesmo, irmão. Porque você vai impactar as outras pessoas através do conhecimento que você obteve para você. E você mesmo vai ser impactado pela palavra, porque a palavra de Deus vai falar com você a semana inteira. Como o culto de domingo, né? Culto de domingo deu o que falar. Encontrei um pessoal que veio na igreja que não é crente, disse que amou, disse que não vai perder mais culto, disse que não sentiu tão bem e gente com a gente. Então falou, o Espírito de Deus falou com a pessoa ficou a semana pensando. E os crentes dizem assim: nossa, que culto maravilhoso. Por quê? É um momento espiritual. Então o que você está aprendendo através da natureza, você vai ficar pensando, você vai aprofundar mais na palavra. E nós vamos ver ainda mais algumas referências bíblicas que vai falar sobre isso. Porque a mentalidade, ou melhor, versículo 6: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso que Jesus ele falou uma palavra muito interessante: segue em paz com todos. Por que Jesus estava falando isso? Ele está falando isso para quem vive no Espírito. Ele estava ensinando isso
ou essas palavras, não era para os cristãos naquele momento. Diz: segue em paz com todos, porque se você seguir em paz com todos, você está agradando o Espírito Santo de Deus. Aprenda a levar o desaforo para casa, mas não fica remoendo não. Você não é vaca? Quem é vaca aqui? Quem é boi? O boi é que come o capim e deposita no seu estômago, um estômago grande, que eles falam bucho, né? Aí depois ele vai deitar, ou vai para uma sombra, aí ele vai remoer aquilo ali, ele vai ruminar, aquilo vai voltar e ele vai ficar horas e horas. Tem crente que é desse jeito. Ele leva um problema para casa e fica morrendo. Oh, meu Deus do céu, oh, não sei o que. E fica parando. Irmão, pelo amor de Deus, uma coisa que eu não levo para casa vai ficar morrendo. Oh, não, irmão. Porque nós temos que ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é como se fosse um escudo. Aquilo vem e não te atinge, porque você tem um escudo. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, né, para nós revestir, né, com a armadura de Deus e o escudo da fé. O problema é que a gente é igual esponja, absorve tudo que não presta. Irmão, nós temos que ser igual um escudo, não absorver. Alguém te lança maldição, aí você diz: oh meu Deus, eu vou morrer porque eu estou macumbado. Eu estou macumbado, alguém fez feitiço em mim. Eu acho que isso é macumba. Eu estou morrendo, é macumba. Pelo amor de Deus, irmão. E o Deus que tu serve? Aí você está aceitando tudo que não presta para você. Você tem que ter um escudo. Isso não me atinge, porque o Deus que está em mim é muito mais forte do que o que lançaram em mim. Você tem que dizer isso. Irmão, eu estou falando não é mentira não. Eu estou falando verdade. Aí eu estou tendo pesadelo, eu estou achando que o capeta quer me matar. Irmãos, e o Espírito de Deus que nós estamos falando aqui, que traz um impacto na sua vida, é muito mais forte do que qualquer espírito com letra minúscula, porque o Espírito de Deus é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer tipo de espírito. A única coisa é ser fiel ao Senhor até a morte. Não absorva o que o diabo lança para você, mas absorva e carrega e traz para você o que Deus tem para você. Vamos impactar a nossa vida pelo poder do Espírito. Vamos parar de ficar guardando tudo que vem. Ai, oh meu Deus, eu tô com tanto ódio. Fulano falou umas coisas para mim, eu não gostei. Isso está me maltratando. Irmão, você é cristão, não aceita o que o diabo te entrega, não. Aceita o que Deus te entrega. A pessoa pode falar o que quiser. Quem tem boca é para falar mesmo, se não tiver Deus. Deixou a natureza da carne tomar de conta, vai falar o que quer. Deixa falar, deixa falar. Não guarde isso não. Aí depois que as águas parar de balançar, que tiver tudo sereno, aí vai lá e faz as pazes. Por isso que a Bíblia diz: segue em paz com todos. E o Deus que tu serves é muito maior. Muito maior. Não precisa você fazer justiça com as próprias mãos, não.
Deixa Deus, Deus tem ciúme de você. Eu nunca me preocupei com isso. Às vezes a gente fica um pouco triste pela situação, mas não magoado. Triste é diferente. É porque você olha para a pessoa, você ama a pessoa e ela te decepciona com a natureza da carne. Você pensa, essa pessoa é tão espiritual, você pensa, mas aí depois você decepciona, você fica triste, mas não magoado. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Fico triste, porque eu fico até com dó da pessoa, porque ela não estava sabendo a ignorância que ela estava fazendo, o que ela estava puxando para cima de si, pensando que estava me atingindo, estava atingindo a si mesmo. Por quê? Eu disse uma coisa aqui e vou dizer para você. Eu disse aqui, já tenho dito várias vezes, que eu sou propriedade de Deus. Você pode dizer: eu sou propriedade de Deus. Agora vamos falar melhor. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado, irmão. Você foi comprado. Agora uma coisa eu quero dizer para você: nunca aceita você ser um produto de roubo. Você lembra o que o diabo veio fazer? Você lembra, presbítero, o que o diabo veio fazer na terra? Olha, até o Deju está inteligente. Está por dentro do assunto. Matar, roubar e destruir. Quem é que quer ser produto de roubo aqui? Quem quer ser produto de morte? Quem quer ser destruído? Isso que o diabo vai fazer. Aí eu vou aceitar eu vou desviar. Então quer dizer, você está virando um produto de roubo. Você está saindo da presença do seu dono. Aí ele vai te roubar e vai te destruir. Quando as pessoas roubam alguma coisa, ele não rouba para poder colocar lá em cima do armário e ficar passando paninho, não. Olha o produtinho que eu roubei. Ele rouba, vai matar, vai despenar o camarada, desparafusar, tirar tudo a peça por peça e vender. Ou então quando vai usar um produto de roubo, ele usa até acabar, para acabar depressa, que é para poder ninguém ver, porque senão vai ter que retornar. Por isso que produto de roubo se acaba depressa, porque é destruído, se acaba, não dá em nada. Mas você é produto exclusivo de Deus. Você foi pago, você tem dono, irmão. Eu não é que eu tenho um dono, aí eu fico absorvendo tudo que não presta para mim. O meu dono é que vai cuidar, irmão. O meu dono que vai cuidar. Eu só não vou aceitar as coisas. Diz: olha, o senhor papai é o meu dono, o senhor é meu pai, o senhor cuida de mim. E pode deixar que Deus vai cuidar mesmo. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazer a vontade de Deus, que é a natureza da carne, a mentalidade. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí tem gente que está na carne, eu estou agradando a Deus. Mas se você vê o testemunho, para agradar a Deus tem que estar em espírito. O espírito tem que estar mais forte do que a carne. Tem que estar mais forte do que a carne. Você sabe como é que faz para fortalecer? A gente ensina aqui direto. Não se envolver com as coisas que são erradas, que desagradam a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é produto da natureza humana, da carne. Eu não acho difícil. Eu sempre falo, já falei aqui várias vezes, não é difícil servir a Deus.
o difícil é largar o pecado. Servir a Deus é muito fácil, irmão. Quando você fala para uma pessoa assim, você quer aceitar Jesus, ele já lembra logo do pecado. Eita, quando eu aceitar Jesus eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer mais aquilo outro, não posso. Ele só está lembrando disso. A prioridade dele é essas coisas. A prioridade não é Deus. Ah, não posso. Então, o difícil, irmão, não é servir a Deus. Tem gente que diz, servir a Deus é muito difícil. É não, irmão. Difícil é largar o pecado. Servir a Deus é muito fácil. Agora, largar o pecado que é o problema. Então, por isso o pecado é a natureza da carne. Eu estou ensinando vocês a fortalecer o seu espírito e não deixar a carne falar mais alto do que o espírito. Observe bem. Quando a gente era do mundo, a pessoa diz assim, eu agora sou crente, eu engulo calado, eu engulo prego, eu engulo tanta coisa, porque eu sou crente. Mas se eu não fosse crente, menina, quer dizer, a carne já está falando dentro da mente. Se eu dizer aqui 5 minutos, eu sou crente, mas o meu facão não é, menina. Eu sou crente, mas o meu 38 não é. A carne, irmão, não se converteu. Ah, irmão, quando nós se converte, o facão fica manso. O facão é só para cortar graveto, para cortar um coco, né? Para cortar o que mais? O que for necessário no trabalho. Mas quando ele está na carne, quando a pessoa vai e desacata ele, a cabeça dele vai aonde? Ele já pensa logo, se eu for lá no meu quarto e pegar aquele facão, eu corto esse cabo todinho. A mente dele está lá, porque a segurança dele está lá. Ele esquece que a segurança é o próprio Deus, que é a sua segurança agora. Quando ele está crente, o facão está lá, ele nem pensa em facão. Parece que não tem nada dentro de casa. Parece que não tem nem um porrete, nem um cabo de vassoura, né? Ele acalma o furor. A Provérbio diz assim uma palavra muito interessante. A palavra dura, ela suscita ira, e a palavra branda acalma o furor. O crente, ele não suscita a ira, ele acalma o furor, porque ele tem um espírito de paz. Quando ele está com o nível do espírito mais alto. Mas aquele que vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Vamos mais. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Quem é que está debaixo do domínio da carne aqui? Eu não estou. Tem alguém? Tem não. Graças a Deus não tem. Está todo mundo dominado pelo Espírito. Debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a... É forte, foi onde eu falei, é forte na hora que eu li. Quem não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. É forte, né, irmão? Tem gente que te pregar isso aqui. Eu vou pregar isso não, porque vai chatear um irmão. Porque o irmão, eu vejo ele fazendo tanto... irmão, se você não confrontar ele com a palavra de Deus, ele vai perder a salvação. E sabe quem é que vai ser culpado dele perder a salvação por negligência de ensinar a verdade? É quem está ensinando. Por isso que tem um monte de crente no mundo inteiro, todos os lugares aí, é porque tem uns cabras frouxos, que não quer pregar a verdade, fica omitindo a verdade, pecando, o pecado da omissão. E a pessoa vai para o inferno e você vai pagar por aquele que é pior, que vai para o inferno também. E eu não quero. Eu quero que você vá para o céu e eu te ver lá no céu também, eu lá.
Chega lá, vê o irmão Galdão, rapaz, tu veio de bicicleta ou veio correndo? Chego lá e vejo o irmão Raimundo. É tu, irmão Raimundo? Rapaz, cadê a máscara? Diz, não, ficou lá na terra. Aí eu olho ali, vejo a irmã Avelina. Tu, irmã Avelina, que maravilha. Eu quero ver vocês lá, irmão. E eu tenho certeza que vocês querem me ver também lá. E vocês dizer, olha, esse pastor ensinou a verdade, e por isso que eu estou aqui. Você está pensando que não há um monte de pastor para o inferno? E o peso para eles é muito maior. Por isso que eu tenho que ter cuidado de falar a verdade. Por isso que essa palavra diz assim, isso é forte. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. É forte. Então, irmão, vamos largar essa natureza da carne para um lado. Esse negócio de não leva desaforo. Não leva mesmo não. Deixa lá onde está. Se alguém te maltratou com palavra, fique calado. Quando você está calado, você não está recebendo. Mas quando você revida, é porque você recebeu. É igual o lutador de boxe. Leva um murro na cara e ele quebra dois. E se zanga. Eu não posso apanhar. Eu também tenho que bater. Nós cristãos, irmãos, somos diferentes. Se a pessoa está te falando coisa que você não agrada, fique calado, só ouve. E não leva para remoer em casa também não. Leva para onde? Para cá. Segredo, bota debaixo do joelho. Disse Deus, eu não quero guardar mágoa, mas eu estou orando por ele, para que ele possa ser salvo e que possa ser perdoado, porque ele maltratou um servo teu, um filho teu. Joelho, irmão, não tem nada melhor do que joelho. Joelho não precisa falar uma palavra. Alguém pode soltar os cachorros, os leão, os pitbull, soltar tudo em você. Você fica caladinho e só fala com papai. Bota no joelho e fala com papai. Bota no joelho e fala com papai. Logo você vai ver o resultado. Irmão, você sabe o segredo? É isso. Porque você está agradando o Espírito de Deus. Você não deixou o espírito maligno entrar no seu coração. Nós temos muita coisa ainda para falar, mas o tempo já está acabando. Eu quero ler com você em Gálatas 5. Versículo 17. É isso aqui que atrapalha. A pessoa fica confuso. Já viu aquele crente confuso? Esse versículo aqui fala. O versículo 17. Gálatas 5, verso 17. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue fazer o que quer, o que você quer. Por isso que eu estou te ensinando a vencer a natureza da carne. Porque se você conseguir vencer a natureza da carne, aí você vai fazer o que quer. Por que você não consegue ser batizado no Espírito Santo? Por que você não consegue receber os dons espirituais? Por que você não consegue ser um cristão exemplar? Por que você não consegue servir a Deus do jeito que Ele quer? Por quê? É porque a natureza da carne está dominando. Você quer, mas não consegue. Mas eu estou te ensinando você lutar para defender só um lado, para defender só o lado do Espírito.
Defenda só o lado do Espírito. Como? Vigiando, deixando de fazer aquilo que desagrada o Espírito de Deus. Aí o Espírito vai começar a fortalecer. Você vai sentir algo diferente. Você vai sentir prazer de orar, de buscar, de ler a palavra, de tirar um tempo para Deus, de meditar, porque as coisas da carne não vai ficar entrando na sua mente na hora que você não quer que ele entre. Quando você está aqui dentro da casa de Deus, você não quer que a carne entre na sua cabeça, a natureza da carne, mas ela fica entrando dentro da sua cabeça, porque você quer receber de Deus, não recebe, porque a natureza da carne está entrando e te perturbando e tirando a sua atenção de Deus. Alabaço, decante. Está na igreja, está pensando na novela. Está na igreja, está pensando no problema. Está na igreja, já está pensando no problema da manhã. Está na igreja, está pensando no talão de luz. Está na igreja, está pensando no negócio que vai fazer. Pelo amor de Deus, irmãos, aqui você tem que estar completamente de corpo e alma na presença de Deus. Os problemas ficam de fora. E depois, aleluia, Deus vai te dar inteligência para você lidar com essa situação. E você vai ser mais do que abençoado. Não vai ficar aquele crente confuso. Meio termo, não sei, eu não consigo. Consegue, irmão. Você é escolhido de Deus. Alimenta o Espírito, que o Espírito vai ficar na sua mente, no seu corpo. Tudo que você vai fazer é lembrando o Espírito. Quando você vê aqueles crentes que só fala de igreja, só fala de Deus, só fala do Espírito Santo, você diz, essa pessoa não tem outro assunto para falar não, só fala de Deus. É lá na igreja de Deus, é na rua de Deus. Por quê? Ele está falando que ele está cheio, irmão. Se ele está cheio de Deus, ele vai falar de Deus. Como é que ele está cheio de Deus, ele vai falar de outra coisa? Ele só fala o que ele está cheio. Quando você está espiritual, né, você pode estar até no celular, mas você diz, rapaz, eu vou estudar sobre um assunto aqui que eu achei na Bíblia, uma palavra aqui que eu não interpretei. Eu vou lá no professor, ele vai me dizer o que é isso aqui. Você vai decidindo, você vai aprofundando, você vai buscando conhecimento. Daqui a pouco, né, você toma gosto da coisa, porque o Espírito vai se fortalecendo, vai se alimentando dentro de você. Você vai tomando gosto, vai gostando, né? Então, quando você está no trabalho, você está pensando em Deus. Você está andando na rua, você está pensando nas coisas de Deus. Você está fazendo um negócio, mas está pensando em abençoar Deus. Tudo que você vai fazer, eu vou abençoar Deus, eu vou abençoar a igreja, aleluia, porque você está vivendo espiritual. Você está vivendo em função das coisas de Deus. É isso, culto de ensino é para isso, é para combater o mal. Por isso que Jesus diz, o apóstolo Paulo diz assim: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Combater o bom combate é isso, irmão. É defender a fé, defender a palavra, viver a vontade de Cristo, sem omitir as coisas verdadeiras. Porque uma coisa é eu pregar facilidade, interpretar, levar lá para o lado da facilidade. Outra coisa é pregar a palavra consistente, da forma que ela é para ser, para sarar a alma, para sarar o espírito, preparar você, aleluia, para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Por isso eu já vi muita gente perguntar para mim assim. Eu tenho resposta, eu acho que quase para tudo. Eu fico observando. Alguém diz assim: porque tem igreja aí que cura muita gente e tal, e a Assembleia de Deus cura pouco. Eu falei: você está pobre mesmo de espírito, de conhecimento. Porque a Assembleia de Deus, ela sara por dentro, ela ensina a sarar a alma, preparar a alma para ir morar no céu. Porque a cura exterior Deus dá quando merece. Porque nós não podemos ensinar, nós ficar aqui, nós temos que ensinar as pessoas para ir para o céu. Sarar a alma, preparar
preparar o espírito para ir morar com Jesus. Não adianta ter o mundo inteiro, não adianta ser saudável, um dia essa vida vai terminar e perder a salvação, que é para toda a eternidade, que não vai ser só 100 anos, vai ser aí milhares de milhares, que está além da nossa imaginação, é por toda a eternidade. Então eu tenho que preparar você para uma eternidade. Essas outras coisas, o próprio Deus já diz, as outras coisas serão acrescentadas. Não precisa se preocupar não, que Deus não vai te deixar faltar nada, viu? Por isso que o salmista Davi escreveu: o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Não vai faltar nada, irmão. Não vai faltar comida, não vai faltar dinheiro, não vai faltar roupa, mas não vai faltar dor, não vai faltar tribulação, não vai faltar problema. Então vai ter de tudo. Mas tudo você vai pegar de aproveito para a sua vida. Mas não como uma maldição, mas com algo que você vai aproveitar para fortalecer a sua vida diante de Deus. Amém? Nós estamos encerrando aqui. Então observe bem, capítulo 5, verso 17 de Gálatas: quanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. É uma guerra, é uma briga, isso vai sempre ter, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue fazer o que quer. Por isso que as pessoas não conseguem fazer o que quer, às vezes. Por quê? Então vamos alimentar o espírito. Aí no versículo 18 diz: contudo, se fois guiado pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei do espírito. Glória a Deus. No capítulo de número 6, vai falar da semeadura. E a semeadura, a partir do versículo, capítulo 6, a partir do verso 6, vai falar da semeadura, ou melhor, da colheita da semeadura. Então o que você vai fazer, você vai colher depois. Então plante, mas plante as coisas da maneira que o Espírito de Deus quer. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada dia mais os meus queridos irmãos. Um ensino simples, mas de coração. Assistiu o culto aqui conosco pelo Instagram, ou foi pelo Instagram? O nosso amigo, eu falo nosso amigo, mas eu não conheço, mas é amigo do irmão Raimundo, presbítero Raimundo, o Sandro Ramalho, da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, e também sempre está nos assistindo o Oênio, qual é o nome? A família Marinho, e são várias pessoas que às vezes a gente não está lembrando agora no momento, mas estão nos assistindo à distância. São Luís, tem alguém assistindo em Goiânia. Domingo passado, agora, anteontem, uma das jovens que estava nos assistindo o culto aqui, terminou o culto, nos procurou, disse: pastor, já sigo a igreja já tem mais de 3 meses, pelo Instagram ou pelo Facebook. Ela falou que segue. E ela disse assim: o dia que eu voltar para o Olho d'Água, eu vou congregar nessa igreja. Foi interessante. E ela foi pelo Facebook, pela página da igreja. Ela disse: quando eu for, eu vou visitar a igreja e vou congregar nessa igreja. E ela veio no culto domingo, gostou, terminou o culto, ela me chamou e disse: pastor, eu vou me congregar aqui. Aí contou o relato. Então está gerando frutos, irmãos, as nossas transmissões. Por isso que o Filipinho fica aí na frente do celular, virando para cá e para cá, porque eu não me aquieto mesmo, que crente que tem fogo no pé, se ficar quieto, queima o pé. Aí tem que estar mexendo, indo para lá, indo para cá, para poder não queimar os pés, Glória a Deus. Então é muito interessante e muito abençoador esse trabalho, a qual nasceu no coração dos irmãos. Amém? Quero agradecer a sua presença. Quinta-feira agora é culto de oração, viu, irmãos? Sábado culto de mocidade e domingo culto da família, da CIB. Domingo é culto da CIB, na direção das irmãs. E vai ser uma bênção.
venha e traga um acompanhante, um amigo ou alguém da família para estar assistindo o culto. E vou dizer aos irmãos, vamos esquecer essa doença. Vamos esquecer. Não vamos falar mais nessas coisas, não. Vamos esquecer. Amém? As jovens, que tem ainda os pais que moram por aqui, traga o Dia dos Pais, vai ter um culto aí. Eu não sei se vai ter alguma homenagem, mas é Dia dos Pais. Domingo que vem é Dia dos Pais. É meu dia, que eu sou pai. Não sou igual Jesus, que é pai de multidões, mas eu sou pai de algumas pessoas que faz parte dessas multidões. Amém? Que Deus abençoe todos vocês pela presença. Cadê o irmão Bebeto? Está bem ali? Deus abençoe meu filho. Chegou agora, que veio para a oração. Pensa no menino que tomou gosto de oração. Ontem nós não tive como eu vim para a oração. Eu disse a ele disse: mas que negócio é esse, rapaz? Que coisa, foi valente, que não. Essa é bênção de Deus. É uma intimidade que ele tem e tomou gosto da coisa. Então, terminar o culto, nós já vamos ficar aqui para a oração. Os irmãos que sentiram no coração de ficar, amém. Mas se você não ficar, nós vamos ficar orando por você aqui, amém? Fique de pé, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Que Deus possa abençoar você e o seu lar. E você vai voltar para casa abençoado e vai levar a bênção para dentro da sua casa, e nenhum mal chegará na sua tenda. A Bíblia fala tenda, mas é casa. Nenhum mal vai chegar na sua casa. Porque se você falar que vai chegar um mal na sua casa, pode ser você, que você vai para casa. Eu dizendo, vai chegar um mal lá em casa. Aí você chega lá na sua casa. Aí quem é o mal? Então lá na sua casa só vai chegar a bênção. Quem é a bênção? Eu sou uma bênção nas mãos de Deus. Fala assim: eu sou uma bênção nas mãos de Deus. Diga assim: eu vou levar uma bênção para minha casa. Aleluia! Você é uma bênção, e você que é abençoado, levante as suas mãos. Deus eterno e Pai todo-poderoso, e nós oramos, Senhor Deus, para abençoar o teu filho, a tua filha, estes que vieram, ó Deus, e até mesmo aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, que o Senhor possa visitar. Leva-os em paz, Senhor Deus, guardados pelas tuas mãos, porque eles são uma bênção nas mãos do Senhor, e na casa deles, aleluia, vai frutificar essas maravilhas e essas bênçãos do céu. E quando essa bênção chegar lá, o mal vai sair, o problema vai sair, o espírito do mal vai sair, porque o Espírito de Deus, aleluia, vai entrar junto com essa bênção que vai estar na sua casa. Toma posse em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, e todos dizem: a vitória é nossa. Agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. E 2020, unidade acima de qualquer. Uma salva de palmas para Jesus. E sinta-se abraçado por mim. Que Deus abençoe a todos e vão em paz.